Boa tarde a todos. O tema do meu seminário é Tricoderma, Evolução e Adaptação aos Diferentes Estilos de Vida. Quando falamos sobre tricoderma, o estereótipo associado a esse gênero é que são fungos de solo, com crescimento agressivo em placa, e as colônias apresentam uma coloração verde em sua maioria, como mostrado nessa figura, e são parasitas de outros fungos. E associado a estas colônias, a morfologia mais comum é essa estrutura de conidióforos na fase assexuada, sendo estes conidióforos divergentes em confiáveis e conídeos unicelulares. Uma característica menos conhecida associada ao gênero é que algumas espécies elas apresentam fase sexuada na natureza, com formação de peritécios onde são formados os ascos e as cósporas. Essa fase antigamente era conhecida como hipocreia. Outra característica importante, talvez de maior interesse para nós patologistas, é a capacidade de parasitar outros fungos, principalmente fungos habitantes de solo e formadores de estrutura de resistência. Os eventos associados durante o parasitismo por tricoderma foi chamado então de mecanismos de ação, os quais envolvem antibiose, micoparasitismo e competição, sendo esses então o antagonismo direto. Posteriormente, mais recente, foi então visto os efeitos indiretos através da relação tricoderma-planta, promovendo então indução de resistência e promoção de crescimento. E embora os estudos do biocontrole associado a tricoderma sejam um tema antigo desde a década de 30, fazendo uma busca em títulos de artigos desde a década de 70 até 2021, foi possível observar o interesse na utilização do tricoderma para o controle de doenças de plantas, sendo esse, então, até hoje, um tema que é interessante, como mostrado pela quantidade de artigos nos últimos 10 anos, o qual corresponde a mais de 50% dos títulos envolvendo os dois termos. Fazendo então uma busca mais específica nos títulos de artigos associando tricoderma aos seus diferentes mecanismos de ação, pode-se observar então que desde a década de 70 até os anos 90, o interesse das pesquisas era baseado no antagonismo direto. Porém, com a descoberta das isobactérias no final dos anos 90, na promoção do crescimento, houve então o interesse de estudar essa interação com o tricoderma-planta, e ver então os mecanismos que estavam envolvidos de indução de resistência e promoção de crescimento. Como podemos observar nos últimos 10 anos, o foco deixou então de ser apenas o antagonismo direto, algo já tradicionalmente conhecido, para pesquisas envolvendo também a relação com a planta. Outro fator que contribuiu para a compreensão desses mecanismos envolvidos nas diferentes associações de tricoderma foram os estudos baseados então no genoma, desde o sequenciamento do Trichoderma race em 2007 e posteriormente então iniciou então os estudos com as interações de tricoderma, seja no antagonismo direto ou com a interação com a planta. Então eles buscaram compreender como ocorria esses mecanismos através do estudo do genoma. Dessa forma, explorando diferentes estilos de vida do gênero Tricoderma associado aos estudos do genoma e filogenia, alguns autores então buscaram compreender a origem e evolução do gênero Tricoderma. Essa abordagem, ela inicialmente foge um pouco do estereótipo e engloba a diversidade de espécies do gênero para compreender como ele está distribuído. Então, para compreender a origem do tricoderma, aqui eu mostro uma filogenia molecular, onde engloba alguns representantes da ordem Hippocreales e também a família Hippocreaceae, que envolve gêneros como Tricoderma, que é o mais conhecido, Scovopsis, que é um parasita de fungos associado a formigas cortadeiras, e também outros gêneros como Hypomyces e Sphaerostibella. E o fenótipo comum dentro dessa família é a capacidade de parasitar e se alimentar do tecido morto de outros fungos, principalmente de corpos de frutificação de base de omicetes, sendo essa característica descrita por alguns autores como micotrofia.
E essa seria, então, uma característica ancestral dentro da família Hipocreácea. Então, provavelmente, a origem do tricoderma, segundo esses autores, seria através desse ancestral que se nutria de outros fungos. Então, a partir daí ocorreu a expansão nutricional no gênero Tricoderma e não nos outros gêneros da família Hipocreácea, passando então a utilizar matéria orgânica de plantas e sobreviver no solo. Então, essa proposta ela vem desde a década de 2000, em que todas as espécies de Tricoderma têm a capacidade de se nutrir de outros fungos. Então, a micotrofia é uma característica ancestral e, de alguma forma, no processo evolutivo, ocorreu o Ross Jump. Então, houve uma mudança passando do parasitismo associado a corpos de frutificação para, então, basidiomicetos associados principalmente à decomposição de madeira e, posteriormente, para endófitos de plantas. Ao mesmo tempo, ele começou a colonizar, então, a matéria orgânica do solo, se espalhando pelo solo, É aqui mostrando uma foto só para ressaltar que das 400, em torno de 400 espécies descritas de Tricoderma conhecidas, elas estão presentes nesse nicho associado a corpos de frutificação e não ao solo. E a partir então dessa expansão nutricional, as espécies de Tricoderma elas passaram a colonizar a matéria orgânica da planta. Então aqui só mostrando nessa figura tanto a fase sexuada quanto a fase assexuada, parasitando corpos de frutificação, aqui uma orelha de pau e posteriormente aqui associado à decomposição de madeira e também presente no solo. Ainda pensando então na expansão nutricional que levou esse gênero ao generalismo, aqui eu mostro uma árvore filogenética, mapeando o tipo de nutrição de 185 espécies de Tricoderma, isolados, na verdade, de Tricoderma, onde nós podemos perceber que os micoparasitas estão representados pela coloração vermelha e os saprófitos de planta na coloração azul, que estão intercalados na árvore, mostrando que essa adaptação em saprofitismo ela surgiu, então, mais de uma vez dentro desse gênero, e não apenas em um ramo do gênero. E, na verdade, mesmo essas espécies que são tipicamente saprófitas, se fizermos uns testes in vitro, nós percebemos que ele tem a capacidade de micoparasitismo. Então, essa árvore está mostrando que a partir de parasitas de fungos ocorreu algumas adaptações ao longo da árvore para saprófitos e então, mais uma vez, evidenciando que o micoparasitismo ou micotrofia, a depender do autor, seria uma característica ancestral distribuída. Aqui, como nós podemos observar, há até uma provável reversão do Ross Jump, com esse grupo que estava adaptado à colonização de plantas e ocorreu uma provável reversão para a colonização de fungos novamente. Embora essas readaptações elas não gerem grandes perdas no genoma, mas sim elas estão relacionadas à adaptação aos diferentes estilos de vida. Todas as espécies elas teriam então a capacidade do micoparasitismo, mas também de colonizar plantas, mas em proporções diferentes. Então, essa outra árvore ela mostra a diversidade filogenética dentro do gênero como um todo. Não estão presentes todas as espécies, mas as espécies isoladas com mais frequência no ambiente, destacadas por os círculos coloridos em detrimento a outras espécies, que são a maioria, que são consideradas raras. Então, eu chamo aqui a importância para algumas seções e o clado, onde nós temos alguns representantes, como na seção Longibrachiato, onde nós temos algumas espécies utilizadas no controle biológico, mas também espécies que são capazes, como o Trichoderma raceyi, que é um decompositor de material celulósico, e devido à produção de celulares e hemicelulares, ele é utilizado na indústria. Também temos alguns representantes que crescem acima de 37 graus e são capazes de causar infecções em pacientes imunossuprimidos, como as espécies Trichoderma longibrachiata e Trichoderma citroviride.
Neste outro quadro, representado pelo complexo rasiano e também espécies de Trichoderma viris, nós temos alguns utilizados no controle biológico. Temos Trichoderma viris, que é um produtor de antibiótico bem conhecido, que produz a gliotoxina e é utilizado no biocontrole. Algumas espécies que estão associadas a infecções em cogumelos e também algumas espécies que estão envolvidas no parasitismo de nematóide. Semelhante ao clado rasiano, nós temos a seção Trichoderma, que também nós temos algumas espécies que são utilizadas no biocontrole, como Trichoderma sphaerelo e Trichoderma ramato, que eles são conhecidos devido à grande produção de enzimas e metabólicos. Então, dentre esses grupos prevalentes, nós temos algumas espécies que foram encontradas em vários nichos ecológicos e presentes em vários locais do mundo, com a maioria, então, do número de isolados comparado às espécies raras. Então, essas espécies elas foram chamadas por autores como oportunistas ambientais. Então, foi o que eu citei anteriormente, elas estão destacadas aqui na arte. Então, para exemplificar esses oportunistas ambientais, nós temos aqui um número de sequências associadas a nomes de Trichoderma, depositados no GBIC até 2019. Temos aqui, então, 8 espécies mais o complexo rasiano, que estes correspondem, então, a cerca de 70% de todas as sequências, além de outras que não foram mencionadas aqui, algumas outras, Enquanto 20% corresponde a 239 espécies, mostrando, então, que a maioria das espécies elas são raras e não comuns no solo e no ambiente. E estas espécies oportunistas são coincidentemente utilizadas no controle biológico, como mostrado nessa parte de uma tabela de uma revisão de 2014, onde ele mostra as espécies de Trichoderma que são utilizadas para produtos biológicos. Então aqui nós podemos ver que coincidentemente os principais nomes de fungos utilizados no biocontrole são a maioria correspondente a esses oportunistas ambientais. Então aqui nós temos Asperelo, temos Atrovirine, também temos Rasiano e Trichoderma viris. Então esses oportunistas ambientais, eles são na verdade a base de uma parte de estudos que visam compreender os mecanismos tanto de micotrofia quanto de colonização de planta, o qual eu irei abordar a partir de agora, e que terminam então explicando os mecanismos envolvendo o biocontrole e os efeitos benéficos na planta. Então, para compreender esses mecanismos que ocorrem durante a micotrofia, eu utilizarei esse modelo geral com a nomenclatura comum, que se chama de presa, ressaltando também que ocorrem, desde já, muitas variações durante o micoparasitismo por Trichoderma. Então, inicialmente, vai ocorrer o reconhecimento da presa, onde no ambiente o Trichoderma vai liberar algumas proteases. Essas proteases irão interagir com a parede celular dessas presas, que irão então liberar pequenos peptídeos. Esses peptídeos eles serão então reconhecidos por receptores presentes na hifa do Trichoderma, tanto receptores sensíveis a nitrogênio, como receptores acoplados à proteína G, que vão então desencadear uma sinalização mediada pelas proteínas quinase para ativação de fatores de transcrição e regulação de genes associados à biossíntese de enzimas e metabólicos. Então, a partir dessa percepção, o Trichoderma ele vai crescer em direção à fonte desses oligômeros, até estabelecimento do contato. E o contato, alguns autores ressaltam que pode ocorrer a ramificação das hifas de Trichoderma, e nos pontos onde vai ocorrer a penetração, ele pode formar então estruturas semelhantes à papila, onde vão estar presentes essas enzimas e metabólicos que serão então pontos de penetração. Trichoderma também, aqui como mostrado na figura e nessa imagem, ele também pode ocorrer o enrolamento das hifas, sobre a hifa da presa. Então nesse ponto vai ocorrer a penetração e nesse processo a presa então vai responder, vai estimular uma resposta de defesa através
da produção de radicais, por exemplo, de oxigênio. E como uma contra-resposta a essa ação, o tricoderma então vai produzir proteínas para a resposta a esse estresse e também proteínas associadas à detoxificação como transportadores ABC. Após essa contra-resposta, então, o tricoderma ele vai penetrar, vai matar a sua presa através dessa ação de enzimas e metabólitos e posteriormente vai se alimentar da biomassa fúngica morta. Como eu mostrei anteriormente, aquele é um modelo, mas como ressaltado, ocorrem muitas variações durante essas interações micotróficas. Aqui mostra então um exemplo de 3 espécies que adotam estratégias diferentes. Do lado esquerdo nós temos Trichoderma atroviride, como podemos observar na foto, ao limite, aqui Trichoderma atroviride, do lado direito Trichoderma ou Rhizoctone. Então nós podemos observar que ao limite do crescimento, onde então mostra que a colônia de Rhizoctone ela não foi inibida, mas sim o tricoderma ele cresceu por cima e esporulou para posteriormente matar a colônia, e durante esse processo, fazendo uma análise do transcriptoma, observou-se então um aumento de enzimas relacionadas à hidrólise de parede celular, como glucanases e metabólitos secundários, facilitando então a penetração nas hifas da Rhizoctone. Do outro lado nós temos Trichoderma viridis, conhecido pela produção de gliotoxina, é uma substância tóxica, então é possível observar que durante o processo de interação das colônias ocorreu uma inibição, onde houve possivelmente a formação de um halo e morte prematura da colônia de Rhizoctone, e posteriormente houve a colonização do micélio, que estava morrendo por Trichoderma viridis, ocorrendo então um tipo de predação, porque ele então secreta essa gliotoxina no meio, induz a morte de Rhizoctone e posteriormente ele cresce sobre a colônia. Também foi avaliado o Trichoderma raceyi, e teve uma resposta como esperado, que ele não inibiu o crescimento de Rhizoctone, mas após alguns dias ele cresceu em baixa proporção, crescendo aqui sobre a colônia de Rhizoctone. E ao fazer a análise do transcriptoma, então eles observaram que durante essa interação ocorreu a produção de celulases e hemicelulases, ou seja, ele se preparou então para decompor madeira, que ele é um decompositor de madeira típico, atuando então como um saprófito. Então, ao analisar a regulação desses genes durante e após o contato com as hifas de Rhizoctone, observa-se que a regulação de genes de Trichoderma raceyi ela foi maior antes do contato, onde foi produzido então enzimas, glicosídeos hidroláses, que estão relacionadas à produção de enzimas, que são enzimas então envolvidas na degradação de madeira. Então, posteriormente, durante e após o contato, houve a regulação negativa de todos os genes presentes em Trichoderma. Já em Trichoderma atroviride, observa-se que a regulação ela foi avançando de acordo com o progresso, Então, durante o contato e após o contato, houve a maior expressão de genes associados à biossíntese de proteases e glucanases. Já em Trichoderma viridis, algo interessante aconteceu, onde foi suprimido a maioria dos genes, elas foram reguladas negativamente, porém, antes do contato e após o contato, houve a regulação positiva de genes que estão associados à biossíntese de gliotoxina. E esse fator de produção antes e após pode estar, então, relacionado a favorecer a morte da colônia. Passando, então, do reconhecimento e contato para as respostas de defesa,
um campo ainda que é pouco explorado. Esse trabalho ele mostra a identificação então, em Trichoderma atroviride de um gene associado aos transportadores ABC, né, responsável pelo fluxo de compostos tóxicos. Nesse caso, para a detoxificação de compostos tóxicos por patógenos durante o micoparasitismo. Então, a partir de um isolado selvagem, eles encontraram esse gene, então, desenvolveram um isolado mutante, né, onde não é capaz de produzir esse gene. Então, avaliaram a inibição do crescimento exposto a diferentes micotoxinas que poderiam ser produzidas por patógenos. Então, observa-se que a deleção desse gene induziu a maior porcentagem, né, de inibição de crescimento, mostrando provavelmente que esse isolado mutante ele foi incapaz de detoxificar compostos tóxicos. Então, a partir dessa explanação sobre o processo de micotrofia, voltamos a compreender como o Trichoderma passou de um fungo micotrófico para um fungo degradador de matéria orgânica vegetal e, posteriormente, para endófito, e como essa interação então, resultou nos efeitos benéficos para a planta. Dessa forma, para tentar responder qual seria a origem da capacidade, né, de degradar a matéria orgânica vegetal, os autores eles realizaram um levantamento do genoma de 9 espécies de Trichoderma, né, com todos os genes associados a enzimas, né, a degradação, que estão associados à degradação de carboidratos, mais especificamente carboidratos de plantas. Então, eles encontraram 32 famílias presentes no genoma dessas 9 espécies, que correspondiam a 746 proteínas. Então, eles fizeram uma filogenia para cada um desses genes e descobriram que 41% dessas enzimas eram similares a diferentes grupos dentro da classe Comicota, e não só a ordem Hippocreales, grupo ao qual é pertencente o Trichoderma. Então, a hipótese testada entre várias, e que foi a melhor explicada por testes estatísticos, é que essa maior semelhança de genes de Trichoderma, por exemplo, com aspergillus, Aureobasidio, Diaporte e também Pestalothiopsis, né? E entre outros, indica que houve uma transferência horizontal de genes desses fungos de Trichoderma. E aqui, né, representando apenas 4 gêneros, onde houve essa transferência de genes. Então, mostrando que, possivelmente, essa transferência de genes, ela ocorreu devido ao fato de Trichoderma ele conseguir, então, parasitar outros fungos da classe Comicota, o que não ocorre em outros gêneros da família Hippocreaceae. Então, a hipótese é que o que possibilitou, né, então, a passagem da micotrofia para a utilização da biomassa vegetal foi justamente essa transferência horizontal via micoparasitismo. Um exemplo desse saprofitismo é a espécie Trichoderma raceyi, que ela não é utilizada no controle biológico, mas é um fungo típico degradador de madeira e outros materiais celulósicos e que tem a fonte de enzimas para uso industrial. Nessa comparação, então, dos genomas, mostra as espécies amplamente estudadas na degradação de biomassa vegetal e que elas apresentam semelhanças, né, no genoma, como transportadores, fatores de transcrição, que estão bem distribuídos dentro do genoma, mostrando que a expressão de genes ela é bem regulada, e também enzimas que estão relacionadas à degradação de material celulósico. Então, mostra que 114 proteínas relacionadas à degradação de material celulósico são compartilhadas por todos esses fungos. Além disso, 71 proteínas foram encontradas como exclusivas para esse nicho ecológico de degradação. Como mostrado nos slides anteriores, ele é um fungo considerado, né, um fraco parasita, mas ele é ótimo em decompor madeira, mostrando então a capacidade de adaptação e mudança drástica do estilo de vida dentro do gênero. Então, para exemplificar como ocorreu a passagem do saprofitismo para o simbionte biotrófico, né, no gênero Trichoderma, estou utilizando então um modelo
né, em comparação ao utilizado para explicar a micotrofia. É importante ressaltar que alguns mecanismos utilizados nessa interação são semelhantes aos processos que ocorrem durante o microparasitismo e que, como vocês vão perceber, o processo inicial é todo semelhante a um patógeno. Então, dessa forma, a partir da liberação de exudatos radiculares da planta, como sacarose, vai ocorrer a percepção por receptores presentes em tricoderma, onde eles vão então induzir o crescimento do tricoderma em direção a esses exudatos e às raízes. Então, a partir dessa atração, vai ocorrer a aderência nas raízes da planta através das hidrofobinas produzidas e secretadas por tricoderma, e também vai ocorrer a liberação de expansinas, que elas favorecem a descompactação de fibras da parede celular, o que permite a ação então de celulares e a penetração do fungo. Então, durante esse processo de penetração, a planta ela vai reconhecer e induzir então uma resposta de defesa através da produção e secreção de compostos tóxicos, radicais de oxigênio, por exemplo. E então, essa liberação, né, vai delimitar, possivelmente vai delimitar até onde o tricoderma vai colonizar nas raízes. Como uma contrarresposta também, como ocorre no microparasitismo, o tricoderma então vai secretar algumas enzimas para algumas proteínas para detoxificação desse ambiente tóxico. E o resultado dessas interações vai induzir então modificações no metabolismo da planta, promovendo então indução de resistência aos patógenos e também promoção de crescimento. Um exemplo então de regulação associada à nutrição do tricoderma em contato com a planta seria justamente a recepção e utilização de sacarose a partir dos exudatos da raiz e da raiz em si. Então aqui mostra um exemplo com o Trichoderma viris, onde foi então encontrado receptores de sacarose. Os autores então desenvolveram 2 mutantes e testaram em 2 linhagens de milho com diferentes produções de sacarose, né, baixos níveis e altos níveis de sacarose. E a resposta foi muito interessante, né? Então aqui o gráfico mostra a colonização da raiz por unidades formadoras de colônia por grama de raiz. Então aquela linhagem de milho que produz menos sacarose, ela vai induzir maior colonização. E quando eles analisaram os mutantes, eles observaram que eles a capacidade de colonização foi bem maior do que aquela linhagem selvagem que tem a capacidade de perceber a sacarose a partir dos exudatos radiculares. Então, isso mostra, né, que há uma autorregulação de tricoderma, onde, quando eles foram incapazes de perceber sacarose, houve a maior indução e expressão de genes associados a enzimas hidrolíticas, como beta-nucleocanases, proteinases e até quitinases, né, onde foi aumentada quando esses mutantes eles não conseguiam perceber e absorver sacarose, mostrando então os mecanismos de regulação que ocorrem durante a colonização das raízes. Outro exemplo é esse trabalho que ele mostra sobre que durante a interação entre Trichoderma viris e milho, houve, durante o reconhecimento, a supressão de genes, principalmente também aqui, como podemos observar, ocorreu a supressão, né, aqui mostrando então, quando vermelho, a maior expressão de genes ativada, e em azul, onde não houve expressão de genes. Então, aqui nós podemos perceber que a maioria das enzimas elas foram suprimidas durante o processo de reconhecimento, e a partir da colonização houve a ativação de genes envolvidos na degradação, que como podemos destacar, de pectinases e cutinases. E também, né, posteriormente,
é interessante que na colonização também foram regulados posteriormente, né, genes envolvidos na síntese e degradação de hormônios vegetais, que estão ligados, então, à resposta local de defesa, como substâncias análogas a jasmonato, algumas nitrilases que podem estar relacionadas à produção de auxina pelo fungo, o que pode estar relacionado com o aumento da biomassa da raiz e indução do crescimento, mostrando então que durante essa interação ocorre a regulação de genes, tanto para a alimentação quanto para a supressão de respostas de defesa local e produção de hormônios. Este slide, então, está exemplificando uma lista de várias moléculas produzidas por tricoderma que são percebidas pela planta. Elas geralmente vão induzir respostas de defesa ou vão permitir que a tricoderma colonize as raízes. Algumas dessas moléculas elas são reconhecidas como padrões moleculares associados a patógenos e elas vão induzir, então, respostas de defesa. Já outras, elas têm ação semelhante a efetores e vão diminuir as respostas de defesa. Um exemplo de proteína, né, que atua semelhante ao efetor, ela produz um domínio lisêmico, que é um domínio de ligação comum em várias proteínas, e neste caso, né, em estudos anteriores, eles já tinham observado que essa proteína, ela se liga, com esse domínio lisêmico, ela se liga a oligômeros de quitina, impedindo o reconhecimento por receptores presentes na parede celular vegetal, na presença do fungo. Então, para exemplificar isso, eu trouxe esse exemplo, onde mostra a resposta a partir da transcrição e ativação ou não de genes relacionados a fatores de transcrição, né, para a resposta de defesa da planta, e enzimas quitinases em plantas tratadas com diferentes isolados de tricoderma. Então, aqui nós temos o isolado selvagem, o isolado onde superexpressa essa proteína com domínio lisêmico e o isolado onde ocorreu a deleção desse gene que induz a biossíntese dessa proteína com domínio lisêmico. Então, eles fazem a exposição, né, de mudas de Arabidopsis a tricoderma e avaliam durante 2, 3, 5 dias. E posteriormente, durante essa avaliação, eles fazem então a análise desse fator de transcrição associado à defesa e também da produção de quitinases pela planta. Então, nós podemos observar que no tempo 2 e 3, houve então no isolado selvagem, a partir da exposição ao isolado selvagem, houve a regulação de genes associados a esses fatores de transcrição e também a produção de quitinases. Quando nós observamos a presença de Arabidopsis a isolados, onde ocorreu a deleção, nós observamos então que houve também a expressão desses fatores de transcrição e também o aumento das proteínas das enzimas quitinases pela planta. E quando observamos então um isolado que ele superexpressa essa proteína com domínio lisêmico, a planta então ela não reconhece, havendo então baixa regulação desse fator de transcrição e não há produção então de enzimas, a baixa produção de enzimas, das enzimas quitinases, mostrando então que ela é utilizada como um semelhante a um efetor para impedir o reconhecimento da planta. Como resultado então dessas interações que ocorrem aqui, vou mostrar rapidamente, não entrarei em detalhes bioquímicos, mas é só para exemplificar que a aplicação do tricoderma atroviride em raízes de planta de Arabidopsis levou então à redução da severidade das doenças causadas por pseudomonas, como podemos observar no controle e quando utilizado o tricoderma, e também de Botrytis cinerea na parte aérea, mostrando os tipos de indução de resistência sistêmica, que eles têm caracteres diferentes. No caso de pseudomonas, foi observado que a partir da inoculação do patógeno, onde tinha ocorrido a aplicação do tricoderma,
houve então a expressão de genes que estão associados a proteínas associadas à rota do ácido salicílico, típica de uma indução de resistência adquirida. Já em Botrytis, não ocorreu a expressão, né, desses genes, mas sim o acúmulo de proteínas que estão associadas à defesa mediada pela rota do ácido jasmônico, o qual seria a rota mais próxima, né, induzida pelas rizobactérias. Aqui mostrando só o fenótipo, né, onde podemos observar que a interação do tricoderma com as plantas podem promover crescimento, tanto de plântulas quanto de plântulas adultas e também de raízes, o que é já muito conhecido, né, principalmente para quem estuda controle biológico. E também algo que está sendo bem estudado e de interesse é que a aplicação de tricoderma também apresenta efeitos na tolerância a estresse abiótico. Então, aqui mostrando o controle, todas as plantas expostas a estresse salino, o controle, e aqui sobre três concentrações, né, de conídeos diferentes de tricoderma. Então, observou que além da tolerância ao estresse salino, ele também, né, a depender da concentração de conídeos de tricoderma, ele induziu o crescimento da planta e também induziu o aumento das raízes, né, aquele tricoderma asperella e milho. Então, para finalizarmos, né, podemos voltar então lá no início da aplicação, pensando no gênero tricoderma e as espécies oportunistas, e pensar então na evolução dos conceitos. Aqui mostrando 3 exemplos de isolados de tricoderma que estão na literatura há décadas, né, o G6 de tricoderma viris e o T22 e T39 de tricoderma tipo rasiano. Então, eles são então bons controladores de doenças e foram inicialmente estudados até a década de 90 no antagonismo direto. Posteriormente, né, a partir dos anos 2000, foi observado que eles têm efeitos na interação com plantas, né, como indução de resistência. E o exemplo mais clássico, o T22, que ele é o mais vendido então hoje como promotor de crescimento, do que é associado ao biocontrole de plantas. Então, quando a gente olha para o mercado de controle biológico brasileiro, ele é dominado então por espécies de tricoderma, seguido por bacilos, com 31 produtos à base de tricoderma, com os conhecidos então oportunistas ambientais, com exceção do produto à base de tricoderma estromático, que é restrito para o controle de Monilioptera perniciosa em cacaueiro. Então, o uso, né, basicamente, desses produtos é no antagonismo direto de outros fungos, com a ação esperada, e os principais alvos no Brasil são, então, Rhizoctone solane e Sclerotinia sclerotiora, com foco na erradicação do inóculo. Então, ficam outras perguntas, né, que podem ser estudadas a possibilidade de expansão desse uso, que seria se não está ocorrendo indução de resistência quando aplicado o tricoderma. Então, é algo que poderia ser estudado e que já vem sendo visto em outros países, onde eles já têm produtos e na bula elas já estão descritas além do antagonismo, para utilizar no antagonismo, mas também que elas induzem resistência e promovem crescimento. Então, muito obrigada a todos pela atenção e eu fico disponível para as perguntas.